O chupa-cabra é uma das lendas urbanas mais intrigantes e recentes da cultura popular latino-americana. Diferente de figuras folclóricas mais antigas, como o saci ou o lobisomem, o mito do chupa-cabra surgiu apenas na década de 1990, mas rapidamente se espalhou por diversos países, atravessando fronteiras e conquistando espaço no imaginário coletivo. Seu nome, carregado de mistério e medo, está associado a mortes inexplicáveis de animais, principalmente cabras, ovelhas e aves, que eram encontradas sem sangue e com marcas estranhas no corpo. Mas afinal, o que é o chupa-cabra? Uma criatura real, um fenômeno natural mal interpretado, ou apenas fruto da imaginação popular amplificada pela mídia? A origem da lenda. O primeiro relato amplamente divulgado do chupa-cabra ocorreu em Porto Rico em 1995. Agricultores da cidade de Canóvanas relataram que dezenas de cabras, galinhas e coelhos estavam sendo encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. Os corpos apresentavam pequenos furos no pescoço e, segundo os donos, pareciam completamente drenados de sangue. A partir desses acontecimentos, rumores começaram a circular sobre um ser noturno responsável pelos ataques. A mídia local abraçou a história, batizando a criatura de El Chupa-Cabras, o que suga cabras, em espanhol. Rapidamente, a narrativa ganhou destaque internacional e se espalhou pela América Latina, chegando aos Estados Unidos e ao Brasil. Em poucos meses, relatos semelhantes começaram a surgir em diferentes regiões, cada qual acrescentando novas características à criatura. Aparência e características. Os relatos sobre a aparência do chupa-cabra são variados, o que aumenta ainda mais o mistério. Em Porto Rico, descreviam-no como uma criatura humanoide, de cerca de 1 metro de altura, pele escamosa, olhos vermelhos brilhantes e espinhos nas costas. Em outros lugares, o retrato era mais próximo de um animal canino, semelhante a um cão raquítico, sem pelos e com presas afiadas. Essa diferença nas descrições gerou duas linhas principais de interpretação: versão alienígena ou monstruosa, mais comum nos primeiros relatos, especialmente em Porto Rico e no México, que associava a criatura a seres de outro planeta ou experimentos secretos. Versão canina, mais popular nos Estados Unidos e no Brasil, que descrevia o chupa-cabra como um cão doente ou mutante, responsável pelos ataques ao gado. Apesar da falta de consenso, ambas as versões reforçaram a aura de mistério em torno do mito, cada uma atraindo diferentes públicos, fascinados por ufologia, zoologia e fenômenos paranormais. O chupa-cabra no Brasil? No Brasil, os relatos sobre o chupa-cabra ganharam grande repercussão a partir de 1997, especialmente em regiões rurais do Nordeste e do Sudeste. Agricultores começaram a relatar mortes misteriosas de cabras, galinhas e até bezerros, sempre com as mesmas marcas no pescoço. Cidades como São Roque, SP, Goiânia, GO e localidades no interior da Paraíba se tornaram palco de investigações populares e matérias sensacionalistas na televisão. Na época, programas de grande audiência, como o Domingo Legal e o Fantástico, dedicaram reportagens ao fenômeno, alimentando ainda mais o interesse popular. Para muitos brasileiros, o chupa-cabra tornou-se uma versão moderna das antigas lendas rurais, misturando medo, curiosidade e especulações sobre o desconhecido. Explicações científicas. Embora cercado de mistério, diversos pesquisadores e veterinários apontam que o mito do chupa-cabra pode ter explicações mais racionais do que fantásticas. Entre as hipóteses mais comuns estão ataques de animais conhecidos, cães selvagens, onças, morcegos hematófagos e outros predadores poderiam ser responsáveis pelas mortes do gado, deixando marcas interpretadas como perfurações misteriosas. Doenças em cães. Em vários lugares, os animais encontrados e descritos como chupa-cabras eram, na verdade, cães ou coiotes sofrendo de sarna sarcóptica, doença que causa perda de pelos, emagrecimento extremo e aparência assustadora. Exagero midiático. A imprensa sensacionalista dos anos 1990 teve papel central na popularização da lenda. Muitas vezes, os relatos eram apresentados sem base científica, criando uma narrativa mais voltada para o entretenimento do que para a investigação. Ainda assim, mesmo com explicações racionais, o mito não desapareceu, pois toca em um aspecto psicológico profundo: o medo do desconhecido e o fascínio pelo sobrenatural. O chupa-cabra na cultura popular.
Com o passar dos anos, o chupa-cabra deixou de ser apenas uma notícia de jornal e passou a integrar o universo da cultura popular global. Filmes, séries, quadrinhos e músicas já exploraram a criatura, consolidando sua imagem como um dos monstros mais famosos da contemporaneidade. Nos Estados Unidos, programas como The X-Files, Arquivo X, dedicaram episódios ao tema, relacionando o chupa-cabra a fenômenos ufológicos. Em desenhos animados como Scooby-Doo e até em produções da Netflix, a criatura aparece como referência cultural. No Brasil, além da presença constante em reportagens televisivas, o mito foi incorporado ao folclore moderno, ao lado de figuras como o ET de Varginha e Loira do Banheiro. Essa adaptação mostra como as sociedades estão sempre criando e recriando histórias para explicar o inexplicável. Entre a lenda e a realidade, o fenômeno do chupa-cabra demonstra como as lendas urbanas surgem, se espalham e se transformam. Diferente dos mitos tradicionais, transmitidos oralmente ao longo de séculos, o chupa-cabra nasceu em uma era marcada pela globalização da informação e pelo poder da mídia televisiva. Em poucos anos, tornou-se conhecido em vários países, provando a força das narrativas modernas. Seja como criatura alienígena, monstro noturno ou simples cão doente, o chupa-cabra continua sendo tema de debates, documentários e histórias assustadoras contadas em rodas de conversa. Mais do que procurar respostas definitivas, o mito nos lembra de algo essencial. O ser humano precisa de narrativas para dar sentido ao desconhecido, e essas narrativas se transformam em símbolos culturais que sobrevivem ao tempo. O chupa-cabra é mais do que uma criatura misteriosa. É um fenômeno cultural que reflete o medo, a imaginação e a necessidade humana de explicar o inexplicável. Mesmo sem provas científicas de sua existência, a lenda continua viva, transmitida entre gerações e constantemente reapropriada pela mídia e pela cultura popular. Assim, o chupa-cabra ocupa um lugar de destaque no panteão das lendas urbanas modernas, lembrando-nos de que, independentemente das explicações, sempre haverá espaço para o mistério e para o fascínio pelo sobrenatural.